Olá, boa tarde, né? Eu sou José Gabriel Miranda da Paixão, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, né, a Saúde Digital da UEPA. Eu sou médico, fui formado na UEPA, então eu fico bastante satisfeito de poder dar uma pequena contribuição também com essa palestra. E esse primeiro slide que eu coloquei, ele fala sobre o Dia Estadual de Combate e Conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, que é o tema dessa web palestra. Esse dia ele já existe no calendário estadual desde o ano de 2023, se não me engano, e ele é simbolizado, ele é lembrado nesse dia 27 de julho. E o câncer de cabeça e pescoço, ele é um tipo de doença que ele, como toda doença, ele precisa ser diagnosticado mais cedo. Né? Então, o que nós vamos discutir aqui, como se nós estivéssemos no dia 27 de julho, né, para lembrar esse combate e conscientização. São os exames, quais os exames utilizados para diagnosticar esse tipo de câncer mais cedo, sinais e sintomas de alerta que precisam ser conhecidos pelos profissionais de saúde e também pelos pacientes. Né? A importância do autoexame, da prevenção. Bom, não é bem isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Apesar de que isso é bastante importante, contudo, isso também é fartamente encontrado em outras fontes, né? Isso é muito, muito difundido também. Eu gostaria de ressaltar, na verdade, esse combate e conscientização, que é o que fala essa lei que eu coloquei, que é a lei que instituiu esse dia de combate e conscientização ao câncer de cabeça e pescoço. Ela frisa bem essas palavras, combate e conscientização. E esse combate e conscientização a gente vai ter através de informações específicas sobre o câncer. Né? Então, além de tudo isso que eu citei aqui, ser importante, mas o que eu julgo importante também são essas três informações aqui que eu acredito que é o mais importante frisar nessa palestra e que vocês saiam ao final tendo essas informações em mente com o objetivo de conscientizar para combater esse tipo de tumor. Né? E a gente vai começar essa conscientização através de informação. Né? Informação baseada nesses três tópicos aqui, que é o que eu julguei bastante importante e que não tem tanta divulgação como os outros que eu acabei de mostrar no último slide. Então, quais são essas informações? Né? Inicialmente, o câncer de cabeça e pescoço, eu optei por usar essa sigla aqui, ele é um grupo de tumores, ou seja, ele não é um tipo só de tumor. Então, isso é muito importante para que todos nós saibamos, né? Eles são doenças diferentes entre si, geralmente precisam de mais de um profissional para que seja cuidado do paciente que tem esse tipo de doença. Os próprios pacientes, dependendo do tipo de câncer de cabeça e pescoço, ele tem perfis diferentes. E também eles vão ter demanda de cuidados diferentes. Outra informação é que é importante saber se eles são grupos, quais são os principais grupos dessa doença. Então, são esses dois. O câncer de mucosa, né, que eu preferi dar essa denominação, apesar de não ser uma denominação muito comum, mas que ela vai agrupar os cânceres dessa região, de boca, laringe e faringe. E tem um tipo de tumor mais frequente, que é o carcinoma de células escamosas. Em geral, existe uma dificuldade de acesso ao cuidado desses pacientes que têm esse tipo de doença. Né? E existe uma influência também do meio socioeconômico no desenvolvimento dessas doenças. Da mesma forma, eles precisam também de diferentes profissionais e diferentes disciplinas da área da saúde para que tenham um cuidado adequado. E o outro tipo é o câncer de tireoide. É uma doença, em geral, pouco agressiva e também tem um perfil específico de paciente. Está gradativamente sendo mais comum no nosso meio, né? E é fundamental que exista a orientação da equipe de saúde dos pacientes a respeito dessas informações. E esses três tópicos eu vou detalhar um pouquinho mais a partir de agora. Com relação à informação de que o câncer de cabeça e pescoço é um grupo de tumores, né? É importante nós termos em mente que essa região da cabeça e pescoço ela tem
múltiplos tecidos diferentes, né? Dada o tamanho da área e a complexidade da área, que envolve vários órgãos que são necessários para respiração, para fala, para atividades sociais, né? Existem múltiplos tipos de tecidos diferentes, e como existe essa multiplicidade de células diferentes, existe o potencial de geração de tipos de tumores diferentes, né? Aqui só um exemplo da área anatômica da região da cabeça e pescoço, onde nós podemos ter o nascimento, o surgimento de neoplasias malignas, e que existe aqui a boca, né, a língua, a parte interna da bochecha, que nós chamamos de mucosa jugal, a própria gengiva, que são tubulos gengivais, e aqui um pouco mais posteriormente, que nós popularmente chamamos de garganta, o nome técnico dessa região, nessa foto aqui, seria orofaringe, né? E ela também é uma sede importante de neoplasia maligna. A mesma coisa, a região da laringe também, que é as cordas vocais, né? Outra região, que é o que nós vamos abordar na palestra, é a tireoide, a glândula tireoide. Então, nessa região toda, né, incluindo também a face, os ossos da face, existe mucosa, existe glândulas salivares, existem nervos, ossos, e todos eles articulados, né, para desenvolver essas funções da respiração, da evolução e da fala. Então, essas lesões que acometem essa região, elas acometem locais sensíveis para essas diversas funções. Logo, o tratamento dessas doenças ela vai requerer outros tipos de profissionais, fora os profissionais médicos, para o adequado tratamento, né? Só um exemplo, a ressecção de uma lesão nessa região, ela muitas vezes vai demandar uma reconstrução também adequada. Isso, existe um médico cirurgião que faz a ressecção e um médico que vai fazer essa reconstrução, que muitas vezes pode ser um cirurgião plástico. Então, e posteriormente esses pacientes vão precisar também de reabilitação, né? Porque pode existir uma dificuldade na fala, na deglutição. Então aí vai entrar fonoaudiologia, vai entrar também a fisioterapia, né? Assim como nutricionistas, por exemplo, também, né? E para a reabilitação desses pacientes é fundamental a fisioterapia também adequada. E além disso, especificamente no paciente com câncer de cabeça e pescoço, na área da boca, faringe e laringe, o serviço social também é bastante importante, visto que esses pacientes muitas vezes têm situações socioeconômicas delicadas também e precisam desse suporte. Então, aqui, só para resumir um pouco mais essa primeira parte, né? Então, cada indivíduo tem a sua história, né? Eu coloquei aqui a história do vizinho, sempre tem, a gente tem pessoa que você vê com um tipo de lesão nessa região e você chega a alguém e diz que o meu vizinho ou um primo do meu colega teve algo parecido e morreu e teve problemas. E é muito importante a gente tomar cuidado com essas comparações, porque mesmo pacientes que têm essa câncer de cabeça e pescoço, eles podem ter prognósticos diferentes, né? É imprescindível consultar o profissional de saúde para obter informações e o adequado encaminhamento de acordo com o tipo de tumor que você tem. Então, tomar cuidado com essas comparações, com a história do vizinho, com o fulano teve alguma coisa parecida e foi muito grave e morreu. Então, o câncer de cabeça e pescoço é um grupo, então ele precisa ser visto como um grupo e composto por problemas diferentes entre si também, né? Outra coisa importante é sobre a internet. A internet ela ajuda muito, não tem como dizer que não. Contudo, é muito importante tomar cuidado com essas pesquisas genéricas, né? Como o termo câncer no Google, câncer de alguma coisa e qual é o tratamento? Câncer de alguma coisa, qual é o tempo de vida? É fundamental saber que não só para esse tipo de câncer, mas para qualquer doença, né? Esses mecanismos de busca, eles trabalham com esses algoritmos que vão dar prioridade a links que dão maior audiência, né? Então, os que apresentam informações mais chocantes, mais curiosas, mais raras e geralmente ruins são os que vão aparecer primeiro, e não só no câncer de cabeça e pescoço, mas na maioria das doenças.
Então, não confie sempre na internet para buscar essas informações a priori, porque não vai dar certo. E essa imagem que eu trouxe foi mais ou menos para ilustrar isso. Se você colocar sobre tumor de tireoide e buscar imagens, essa imagem que aparece numa das primeiras, uma das primeiras imagens do Google, e é um caso muito específico de um relato de caso dos anos 70, de um paciente que operou a tireoide móvel que tinha mais de 8 quilos, e, enfim, uma situação extremamente particular, rara, que foi motivo de estudo de um relato de caso na Ásia há mais de 40 anos atrás, e que talvez se uma pessoa tem um nódulo de tireoide vê isso e pode achar que vai evoluir e a partir daí ficar nervoso, e a ansiedade realmente traz sintomas e pode trazer outros problemas também. Então, tudo isso através de uma busca na internet que pode causar esse desespero. Então, tomar bastante cuidado. Então, segundo ponto. O primeiro ponto, o câncer de cabeça e pescoço é um grupo de doenças, então não dá para ser considerado tudo como a mesma coisa. Segundo ponto, câncer de mucosa, né? É a primeira, como se fosse uma dos componentes desse grupo, né? O câncer de mucosa, ele é um câncer que acomete a região da boca, a laringe, que é onde tem os cordas vocais, e a faringe, que é por onde passa a comida quando a gente engole, que é a chamada popularmente de garganta. O tipo mais comum de câncer nessa área é o carcinoma de células escamosas. E geralmente esses pacientes eles têm uma grande dificuldade de acesso a serviço de saúde. Isso porque existe ainda pouco conhecimento sobre esse tipo de tumor. Muitas vezes são confundidos com outras doenças do tipo inflamação de garganta, do tipo afta na boca, que vai passar em breve, fazer um tratamento paliativo, um tratamento temporário ou sintomático. E, além disso, esses pacientes, em geral, eles vivem num meio socioeconômico muito mais delicado. São pacientes que têm uma renda baixa, são pacientes que moram em áreas que têm pouca cobertura da saúde primária, em municípios, muitas vezes, distantes, no qual não tem uma adequada cobertura. Pacientes que fazem uso que comem poucas frutas e verduras por causa da situação socioeconômica, muitas vezes. Pacientes que fazem uso de álcool e tabaco também em grande quantidade. Como eu falei também anteriormente, e tumores nessa região, elas demandam diferentes profissionais de diferentes disciplinas para o adequado cuidado do paciente. Então, aqui só para ter uma ideia um pouco mais pictórica da coisa, né? Então, o paciente que tem esse câncer de mucosa, isso aqui são dados de um centro de referência aqui de Belém, que é o Hospital Loyola, onde eu desenvolvi um mestrado, que eu coletei as informações de pacientes atendidos em 2018 com câncer de cabeça e pescoço, atendidos de 2018 a 2022. Então, a maioria deles foi do sexo masculino. A média de idade dos pacientes foi de 61 anos, 61 anos e meio. E aqui a gente pode ver nesse gráfico, né? Os pontinhos azuis são os pacientes do sexo masculino, pontinhos vermelhos pacientes do sexo feminino. A grande maioria dos pacientes também tem poucos anos de estudo, né? A maioria, 42%, tem um fundamental incompleto. 68,7% ganham até um salário mínimo, ou seja, até um salário mínimo. Tem muita gente nesse meio que ganha menos do que um salário mínimo. E aqui é uma informação que é importante também: a maioria deles moram em áreas de vulnerabilidade social. Dentro desse grupo de pacientes, eu avaliei os pacientes que moram em Belém, né? E a maioria deles, 57,6%, moram em áreas de baixada, né? Então, áreas em que tem a dificuldade de pouco saneamento básico,
pessoas que moram, tem uma grande quantidade de pessoas morando na mesma casa, em cômodos pequenos, renda baixa. Então, isso foi só também evidenciado também os dados essa fatia de pacientes, né, essa fatia da população de Belém, pessoas que tiveram câncer de cabeça e pescoço e foram atendidas no Finoiola, elas representam bem também na questão da moradia a população da nossa cidade, né, visto que informação do próprio IBGE, né, no ano de 2024, né, o Belém apresenta 57,2% da população que vive em áreas, né, de favela. Eu coloquei favela entre aspas, porque aqui a gente acaba chamando de baixada, né, mas existe um conceito próprio para esse que equipara esse termo favela ao baixada. Né? Então, são áreas mesmo onde que existe uma limitação no saneamento básico, pessoas de baixa renda geralmente habitam essa área, moradias têm várias deficiências estruturais também, ocupação desordenada. Então, também é algo que influencia diretamente no surgimento de diversas doenças, né? Entre elas o câncer. E assim, esse tumores de mucosa, né, ele é o câncer mesmo de cabeça e pescoço. Né? Quando a gente imagina a palavra câncer, geralmente vem uma certa urgência na nossa cabeça, né? Vem uma pessoa que vai sentir dor, que vai ter um tratamento difícil, duro, e esse tipo de câncer é o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, os pacientes demandam um cuidado rápido. É necessário fazer a biópsia dessas lesões para ter um diagnóstico histológico e poder começar o tratamento. Né? É necessário ter uma equipe multiprofissional, multidisciplinar integrada, disposta a cooperar, né? Disposta a adquirir experiência, porque, como é também um câncer de baixa incidência, muitas vezes esses pacientes vão acabar procurando um local de maior facilidade de acesso, acaba sendo a capital, e existe poucos locais, mesmo na capital, que têm a experiência de tratar pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E nesse local é concentrada a experiência, né? Não só do médico, mas da equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, todos os profissionais de saúde. Então, nos outros locais vai ter pouco volume de pacientes, mas existe a possibilidade também de fazer esse tratamento, desde que exista uma cooperação, né, dos profissionais, entender esse tipo de câncer, né, e o cuidado que ele demanda. E geralmente esses pacientes, por ser um câncer agressivo, também deve existir uma prioridade do tratamento. É muito importante saber a dificuldade, né, pelo que o paciente passou. Nem sempre a gente imagina que, poxa, por que o paciente deixou ficar desse jeito, por que aconteceu isso, mas muitas vezes não foi o próprio paciente que negligenciou, né? Embora exista esse caso, mas a maioria das vezes a gente vê que foi uma grande dificuldade a pessoa chegar até o momento de fazer o diagnóstico, ou mesmo após o diagnóstico chegar ao momento de fazer a cirurgia, ou o tratamento com a quimioterapia, ou uma sessão de fonoaudiologia. Então, esses pacientes muitas vezes passam, para chegar num ponto que vai ser tratado, ele passou por muitas dificuldades, né? E na própria vida também, como a gente viu, o perfil socioeconômico do paciente, muitas vezes ele já passa por dificuldade diariamente. Essa só foi mais uma que surgiu nos últimos meses, né? Então, é bastante importante ter essa visão também. E aqui eu coloquei a foto do protocolo de acesso, né, do câncer de cabeça e pescoço da CESPA, né? Então, existe um fluxo, existe esse protocolo gratuitamente na internet, e é importante o médico que vai atender pacientes e que se depara com um paciente com tumor de cabeça e pescoço diagnosticado ou com suspeita, ele ter conhecimento desse fluxo aqui, saber para onde caminhar, seja um médico aqui de Belém, que esteja numa área de saúde, seja um médico num município mais distante, isso vale para todo o estado do Pará. E existe esse fluxo que pode ser também divulgado pela Secretaria de Saúde Municipais, né? Isso é muito, muito importante. E existe para outros cânceres também, tá? Esse aqui é só o de câncer de pescoço. Então,
tendo acesso a esse protocolo. Essa é a foto de 2021, mas já existe o 2024, que mudou um pouco, e tendo acesso à divulgação nas secretarias municipais de saúde é muito importante. Um terceiro ponto, né, é o câncer de tireoide, né? Seria o segundo grupo dentro do grande grupo dos cânceres de cabeça e pescoço, né? Então, assim, a doença de tireoide, ela já é uma doença muito pouco agressiva. O paciente geralmente tem um perfil diferente daqueles pacientes que eu acabei de falar, com câncer de boca, por exemplo. E o câncer de boca, ele acaba cometendo o paciente, como eu falei, do sexo masculino, em média 61 anos de idade, com dificuldades socioeconômicas, que tem tendência a morar em áreas mais degradadas, enquanto o câncer de tireoide comete mais mulheres, um perfil de idade um pouco mais jovem, e ele é cada vez mais comum, isso porque o ultrassom, que é a principal ferramenta de diagnóstico, ele está cada vez mais difundido, mais barato de ser feito, e muitas vezes o paciente nem precisa do pedido médico, basta ele ter as condições de pagar um ultrassom, muitas vezes ele pode ir numa clínica e fazer um ultrassom, fazer um ultrassom porque tem vontade de fazer ultrassons. Pode acontecer, né? E também o barateamento desse tipo de exame veio a dar essa possibilidade para as pessoas, né? Dentro desse contexto, então, a orientação é fundamental, né? Orientação sobre essas características do câncer de tireoide. A equipe de saúde deve saber, e os pacientes também. Que informações são essas? Justamente esse perfil, né? O câncer de tireoide, ele é um câncer que acomete mais o paciente do sexo feminino, com média de idade de 45 anos, mais ou menos, que já tem um pouco mais de instrução, né, comparado ao câncer de cabeça e pescoço, como eu falei, a maioria tinha fundamental incompleto, né? Já o câncer de tireoide já tem ensino médio completo, a maioria. Além disso, não existe, pelo menos tanto nos dados regionais aqui, né, de Belém, quanto em dados internacionais, na literatura, uma grande relação do câncer de tireoide com renda, por exemplo, ou vulnerabilidade social. Então, nem sempre o paciente com câncer de tireoide vai ter as mesmas morar em situações de regiões de baixada, ou ter uma renda baixa, nem sempre isso vai ser regra, né? Embora a gente veja que no âmbito do SUS, isso realmente acaba acontecendo, mas é o paciente que normalmente vai ser o paciente padrão que é atendido no Sistema Único de Saúde, né? A maioria das vezes, mas especificamente isso não vai ter relação com o câncer de tireoide. Então, com essas informações, a gente tem que dar a importância da tireoide, a importância adequada para o que é da tireoide, né? Então, a tireoide, o que é da tireoide. Então, é muito importante essa orientação antes da ação. Esses nódulos da tireoide podem ser descobertos no ultrassom, feitos de check-up, por exemplo, eles são muito comuns nas mulheres. Então, a avaliação médica depois desse ultrassom é fundamental. Não é que a pessoa diagnosticou um nódulo, ela precisa ir diretamente para o local onde vai fazer o tratamento. Então, pode passar com um médico, seja um clínico da sua confiança, seja um endocrinologista, seja um cirurgião de cabeça e pescoço, seja um cirurgião oncológico, um médico de sua confiança. Então, esses exames precipitados podem causar essa preocupação e tratamentos desnecessários, né? A pessoa fez um ultrassom de tireoide e diagnosticou um nódulo, que é muito comum, muitas vezes pode acabar causando uma certa ansiedade, a pessoa demandar outros exames, muitas vezes que podem ser desnecessários, como uma biópsia, como até uma cirurgia, e isso sim, esses tratamentos desnecessários causarem dor, causarem complicações em potencial. Então, existe isso. O câncer de tireoide ele é pouco agressivo, isso existe. Existem dados na literatura, em livros especializados que falam isso. Mas eu não trouxe isso aqui para vocês. O que eu trouxe são
coisas que estão estabelecidas na realidade que mostram isso também, né, de uma maneira um pouco mais prática. Por exemplo, o estadiamento do câncer da tireoide. A maioria dos cânceres eles têm estadiamento 1, 2, 3 e 4. A grande maioria deles. Né? O câncer de tireoide ele tem o estadiamento 1 e 2, sendo que o 1 são todos os tipos de cânceres sem metástase à distância e o estadiamento 2 são todos os tipos de câncer, mas com metástase à distância. Por que só tem esses dois tipos? Porque o câncer de tireoide ele é pouco agressivo. E a única coisa que muda um pouco a sobrevida ou a chance do paciente ter uma dificuldade maior de ficar curado é quando ele tem metástase à distância, no pulmão, em ossos, em outros locais. Então, para você ver que mesmo o paciente com câncer de tireoide um pouco mais avançados, mas que estejam localizados na região, mesmo assim ele tem um bom prognóstico, ou seja, a chance dele ficar bem da doença é muito grande, cerca de mais de 98%. Tá? E a da metástase, quando ele tem metástase à distância, isso acaba diminuindo um pouco, mas diminuindo para quanto? Em geral, diminuindo para 80%, 75%. Então, mesmo assim, ainda é uma chance muito boa de ficar bem. Outro dado importante que mostra o quanto esse câncer ele é pouco agressivo. Existe a lei dos 60 dias, né? O paciente que tem o câncer, algum tipo de câncer, ela obrigatoriamente precisa ter o tratamento garantido, né, pelo Estado, no SUS, até 60 dias após esse diagnóstico. Né? No entanto, em 2013, foi lançada uma portaria, 16 de maio de 2013, que exclui alguns tipos de cânceres dessa lei, porque são cânceres pouco agressivos, né? Tem um tempo de evolução muito maior e tem uma chance de cura maior mesmo sendo tratado após 60 dias. E, dentre esses tipos excluídos, qual tipo de câncer está também? O câncer de tireoide. Você pode checar depois essa portaria e está bem explícito lá, né? Então, esses dois dados, a forma como ele foi montado o estadiamento e essa portaria, mostram que é uma informação já bem entendida que o câncer de tireoide não é um câncer como a gente imagina que seja um câncer, né? Então, ele é um câncer pouco agressivo, embora tenha que ser tratado também, né? Outra informação é cada tireoide no seu pescoço, né? Então, mesma coisa. A avaliação do nódulo da tireoide ela depende da avaliação da pessoa, né? O conjunto de informações, a história clínica, o exame físico, a ultrassonografia, exames laboratoriais, eles vão permitir a decisão adequada para cada caso. Então, a pessoa ter um ultrassom da tireoide, ver o tamanho do nódulo e tentar tirar alguma conclusão puramente só daquela informação, geralmente não é o caminho mais adequado. É preciso consultar o médico, é preciso ter informação de profissionais que lidam com isso há mais tempo, né? Então, aqui eu coloquei uma notícia só para vocês terem ideia, um panorama de que acontece no dia a dia, né? Com as pessoas que chegam para consulta, ou que eu ouço histórias também de pacientes que me contam, né? Então, esse repórter aqui, Paulo Matias, né? Ele tinha um programa do SBT, Chega Mais, ele chamou um médico para falar sobre nódulo de tireoide, e o médico levou um ultrassom portátil, mais um motivo pelo qual o ultrassom é muito difundido, né? Existem já aparelhos muito mais leves, então o médico levou e ele, na entrevista, falou, vamos fazer um ultrassom para mostrar como é para os telespectadores, e ele deitou e fez um ultrassom e diagnosticou um nódulo de tireoide. O que aconteceu? Ele ficou desesperado no programa. Então, ficou um clima bem ruim, ele acabou a entrevista e, claro, isso não foi mostrado no programa, mas posteriormente tem o Instagram deles, vocês podem ver, ele fez um vídeo explicando o que ele foi preciso de fazer, ele consultou mais de um médico e todos avaliaram, falaram que ele não precisava fazer nenhum procedimento, nem biópsia, nem cirurgia, e ele só faz o acompanhamento, acabou não fazendo a cirurgia, mas apesar de ter sido uma coisa televisionada, né, passou ao vivo, é uma coisa que acontece diariamente, a pessoa faz um ultrassom, por seja lá qual motivo, mas assim, ela não tem nenhum sintoma e diagnostica um nódulo de tireoide. E isso varia de pessoa para pessoa. Algumas não vão ficar muito tranquilas com a informação e vão querer tirar a tireoide, outras vão procurar mais de uma opinião e acabar se contentando com o que aconteceu. Então, isso esse fato traz a importância
da avaliação médica, caso você seja diagnosticado com algum nódulo de tireoide, no exame de check-up, por exemplo. E aqui eu coloquei lado a lado só para nós termos uma visão melhor da diferença, né? Do lado esquerdo, nós podemos ver os pacientes atendidos aí no Hospital Wolf Loyola, né, que foi o meu mestrado, com câncer de tireoide no período de 2018 a 2022. Do lado direito, pacientes que foram atendidos no mesmo local, no mesmo período, mas com câncer de boca, faringe e laringe. Então, aqui nós podemos ver que, se nós considerarmos a maioria dos pacientes dentro dessa pequena nuvenzinha, né, a nuvem aqui do lado esquerdo da tireoide, ela é mais vermelha, tem mais pontos vermelhos, então tem mais pacientes do sexo feminino, e ela está um pouquinho mais baixa aqui no eixo da idade, então os pacientes um pouco mais jovens, né? Enquanto que os pacientes com câncer de boca, faringe e laringe têm uma maior quantidade de pontos azuis, então pacientes do sexo masculino, e ela é um pouquinho mais alta no eixo da idade, quer dizer que são pacientes um pouco mais velhos. Então, aí a gente fica bem claro que, apesar de ser câncer, apesar de ser na área da cabeça e pescoço, são doenças que acometem pessoas diferentes, né? A mesma coisa aqui, na verdade, isso é a distribuição no município de Belém, né? O qual não mudou tanto assim a maioria dos casos, né? Vem geralmente dos mesmos bairros, né? Mas aqui a gente já vê uma grande diferença. Qual a porcentagem de pacientes vivos na última consulta registrada do mesmo grupo de pacientes? Então, os pacientes de 2018 a 2022, nesse hospital, os pacientes que tiveram neoplasia maligna de tireoide, considerando a primeira consulta e a última que está registrada, a quantidade de pacientes, quantos estavam vivos dos pacientes com câncer de tireoide? Então, a gente vê aqui, 97,5% dos pacientes com câncer de tireoide nesse período estavam vivos na última consulta de acompanhamento, né? Enquanto que os pacientes com neoplasia maligna de boca, faringe e laringe, somente 66% estavam vivos. Então, outros 34% dos que começaram o atendimento lá em 2018, em 2022, 34% deles já não estavam mais vivos, ou seja, a gente vê a diferença do peso da doença, né, nessa sobrevida do paciente, né? Outra coisa importante é o número de profissionais que tratam esse tipo de tumor, especificamente o tratamento cirúrgico, né? A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, existem oito médicos registrados, né, tanto no site do CFM quanto da Sociedade da Especialidade, né? 2 em Santarém, 1 em Marabá e 5 em Belém, região metropolitana. Isso são registrados, né? Pode existir, claro, deve existir pessoas que atuam também, mas que não tem registro nem no site do CFM, nem na sociedade. E, assim, só para no Pará, a menor razão, no Pará já existem esses dados, né? Existe a menor razão de médicos especialistas por 100 mil habitantes do Brasil. Isso, desculpe, considerando todas as especialidades, tá? Não só a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, 10,46 cirurgiões por 100 mil habitantes, enquanto a média do Brasil é 26,33. Então, assim, essa dificuldade em encontrar médicos especialistas, o Pará talvez seja um local mais difícil do Brasil de acontecer isso, e a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, que já é uma especialidade que tem poucas pessoas, então no Pará isso se agrava um pouco mais, né? Então existe esse grande déficit, né, de profissionais especialistas. Só para ter uma ideia também, os cirurgiões de cabeça e pescoço eles são poucos em todos os locais, né? Para ter uma ideia, em 2023, comparado com especialidades mais clássicas, né? Por exemplo, a cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2023 tinham 13.698 associados. Já de dermatologia, por exemplo, ela tinha 11.987 associados. Já a Sociedade de isso Brasil, né? Considerando o Brasil. Já a Sociedade de Cabeça e Pescoço, 900 associados. Então, uma diferença bastante grande, né?
embora essa diferença esteja diminuindo, essa deficiência, na verdade, está tendo um aumento gradativo dos especialistas, né, registrados pelo menos. Comparando 2017 a 2024, aumentou 58%. No entanto, a gente sabe que a população aumenta também, a população está envelhecendo, então existe essa compensação também. Por mais que aumente, pode ser que não continue sendo insuficiente, né? Então, existe uma pequena, no panorama do estado do Pará, existe um número de profissionais em pequena quantidade e existe a necessidade de colaboração de outros profissionais, né, nesse entendimento dessa doença e no tratamento dos pacientes também, né? Só para ter uma ideia, existe um procedimento chamado biópsia de nódulo cervical, né? Que muitas vezes é o que vai dar um diagnóstico inicial do paciente para que ele possa ter desencadear todo um tratamento, né? Encaminhamento para o centro de referência, tratamento com cirurgia, quimioterapia ou qualquer outro tratamento que ele vá precisar. E aí, segundo dados do DataSUS, né, na região aqui do Pará, locais onde fazem, né, o código que eu utilizei, o código do procedimento, que é a biópsia de gânglio linfático e biópsia de glândula salivar. A maioria desses procedimentos, nessa tabela, é a tabela retirada do site do TAPNet, né? E não fica tão claro. Então, eu transformei ela num gráfico que mostra a quantidade dessas biópsias, né? Dessas biópsias, 1.685 realizadas entre 2020 e 2023 no estado do Pará, cerca de 90% delas foram registradas em Belém. Então, assim, existe uma concentração desse procedimento, que é um procedimento relativamente simples, com anestesia local, desses procedimentos na região da capital. Então, é necessário a contribuição de outros profissionais, cirurgiões gerais, para dar o diagnóstico também adequado para esse paciente. E muitas vezes esse procedimento simples vai trazer uma grande agilidade no tratamento, no diagnóstico e, por conseguinte, no tratamento desse paciente, né? E muitas vezes a gente vai se perguntar, poxa, mas é uma doença muito complicada, são muitas informações, é algo do especialista mesmo, não tem como cobrar de um médico ou de qualquer profissional de saúde que saiba na ponta isso, porque também tem outras grandes demandas com maior quantidade de volume. E eu não concordo com essa justificativa que eu já ouvi algumas vezes, né? Isso porque também existe uma necessidade do conhecimento desse tipo de doença, né? Por exemplo, essa foto que eu trouxe são pacientes que chegaram para o primeiro atendimento no centro de referência, né? E aí eu sempre, isso impacta muito, né? Todo mundo, isso com certeza me impactou também. E eu sempre me pergunto, será que realmente precisa ter um especialista para saber que o paciente precisa fazer um diagnóstico para ter um tratamento nessa situação que eu estou apresentando para vocês aqui, esses pacientes? E são pacientes que, se eu não me engano, só um chegou com biópsia, né? Só um chegou com biópsia, eu não vou lembrar qual deles agora, mas os outros não chegaram com biópsia. Então, era necessário ter um diagnóstico histológico, fazer a biópsia para começar o tratamento do paciente. Então, será que se ele tivesse conseguido meses atrás, ou até, em alguns casos, 1 ano, 2 anos atrás, teria tido um tratamento melhor? Com certeza sim, né? Será que precisaria do especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, ou o especialista que está no consultório, no atendimento, num grande hospital do SUS em Belém, para chegar e resolver e dar um diagnóstico? Nem sempre. Então, é necessário ter essa colaboração de outros profissionais da saúde, outras especialidades médicas, outras disciplinas da saúde, em dar um suporte maior para casos que precisam, né? Aquele princípio da equidade, né? Então, o paciente que precisa fazer a biópsia para desencadear toda essa cadeia de tratamento dele, ele tem que ser priorizado, né? Então, é muito difícil chegar nessa situação e a gente poder também oferecer um tratamento adequado para o paciente. Às vezes já se perdeu algum momento. A gente faz o que muitas vezes é possível, né? Mas
Isso é mais para também deixar como mensagem, né, após a palestra. E só repetindo, né, o principal é saber que o câncer de cabeça e pescoço ele é um grupo de tumores, então não é só um tipo de tumor. Existem diversos tipos de tumores dentro desse grupo, sendo que os mais comuns são câncer de mucosa, que tem suas peculiaridades, e o câncer de tireoide, que também tem essas peculiaridades que a gente discutiu agora, né? E é isso. Agora a gente encerra a palestra, né? Eu agradeço bastante e estou à disposição a outras vezes e me senti muito honrado por estar aqui compartilhando essas informações. Muito obrigado. Vou responder aqui do Chan Davi Ribeiro. Ele perguntou como os profissionais de saúde podem orientar os pacientes e a população sobre os principais fatores de risco para esse tipo de câncer de cabeça e pescoço. Quais seriam os principais sinais de alarme? Especificamente sobre o câncer de cabeça e pescoço, os principais fatores de risco são o uso de tabaco e álcool. Então, isso aí é o principal. E o tabaco, principalmente, ele está relacionado não só com câncer de pulmão, mas com diversas outras neoplasias, entre elas o câncer de cabeça e pescoço, que é o câncer de mucosa. Né? Sinais de alarme. Os principais sinais de alarme são feridas na boca, por exemplo, que não cicatrizam após 10, 15 dias, ou que aumentam de tamanho nesse período. É necessário fazer a avaliação adequada. Muitas vezes a pessoa que vai estar, especificamente no câncer de boca, a pessoa que vai estar na linha de frente são os dentistas, né, que geralmente tem um trabalho excepcional nisso. Né? Então é preciso ficar atento a essas lesões, né? Rouquidão, no caso de câncer de laringe, né? Rouquidão que não passa dentro de 10 a 15 dias também é sinal de alarme. Assim como também nódulos no pescoço, são as chamadas ínguas, né? Que também não somem dentro de 10 a 15 dias depois que elas surgiram, ou que tem um aumento constante nesse período. Isso são sinais de alarme. Ok, Sean? Então, eu acredito que é isso. Né? A gente teve uma pergunta, qualquer outra coisa, vocês podem entrar em contato através do e-mail e eu tenho o prazer de responder. Muito obrigado aí por assistir a aula. Tá?